conhecemos tão somente agora, a gente ainda não se conhecia, né, pastor? Mas já tive o privilégio de conhecê-lo, e o pastor veio de longe, dirigiu 5 horas para te trazer uma palavra. Ele não veio ficar em Goose Creek, descansar em Goose Creek, ele veio lá de Atlanta para cá para trazer uma palavra na quarta profética. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com essa palavra, em nome de Jesus, amém? Você tem coragem de orar por ele? Não, eu vou perguntar de novo, você tem coragem de orar por ele? Porque você já sabe qual é a oração que a Vida Nova faz, não é? É para Deus falar o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer. Você tem coragem? Então estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, meu Deus, entregando em tuas mãos a vida do teu servo. Sabemos que ele já anda contigo, ele é teu, te pertence, ele e sua casa. Mas te pedimos como igreja que somos, meu Pai, ousados, te pedimos em nome de Jesus, usa o teu servo, meu Pai, muito mais do que da última vez, muito mais do que antes, muito mais do que ontem. Usa-o, meu Pai, para trazer uma palavra rema, direcionada, que acerte o alvo como flecha certeira. Que em nome de Jesus o Senhor tome agora a boca do pregador, use os lábios do mensageiro, e que a palavra do Senhor através dele venha sobre nós e produza muitos frutos para a tua glória. Nós oramos já agradecidos, crendo, meu Pai, na tua resposta através do teu servo. Nós como igreja o recebemos e o abençoamos em o nome e para a glória de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, receba o servo de Deus. Em nome de Deus, pastor. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Enquanto vocês estão de pé, muito obrigado, querido. Vamos primeiramente ao texto bíblico. E após a leitura do texto, eu farei algumas considerações antes de compartilhar convosco a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Glória a Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e contra a cidade, e feriram a Ziclague e colocaram fogo nela. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se você se identifica com esta palavra, queira se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Num momento de êxtase espiritual, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele
são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E com este hino de adoração, eu quero tributar ao Senhor a alegria do meu coração em poder voltar a Goose Creek. Fazem de 12 para 13 anos desde a última vez que aqui estive. Como já dito pelo vosso pastor, ainda nos tempos da igreja ADM. E para mim é uma alegria imensa, e eu quero desde agora fazer aqui um agradecimento muito especial ao pastor Arlindo, esse homem de Deus de quem eu já ouvia tanto falar e faltava a oportunidade de lhe conhecer. E de imediato, pastor, me identifiquei e já posso testificar que Deus tem sido fiel na sua vida e tem te usado tremendamente aqui nesta igreja. Pastora Roberta, meus respeitos, que Deus faça sobreabundar toda sorte de bênçãos e de alegria sobre a vossa casa e sobre essa grande família, o rebanho que Deus tem confiado ao vosso trabalho. Queiram receber um abraço caloroso do povo mineiro e particularmente da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, onde, por bondade divina, sou pastor de uma das nossas regionais, e ali tem uma gente tão esperançosa na vinda de Cristo quanto vocês. Somos todos uma grande família, e eles enviaram um abraço a todos vocês, assim como a minha família, Cristiane, minha esposa, Nicolas, Emily, nossos filhos, dessa vez não vieram comigo, mas queiram receber o abraço da minha família. E assim, que Deus abençoe cada um de vocês e as vossas respectivas famílias. Eu quero ser responsável com o tempo e otimizá-lo no máximo possível, para que possa comunicar ao coração de vocês uma palavra para a qual o Senhor já tem inclinado o meu coração. Acredito que a maior parte deve estar familiarizada com esse texto que acabamos de ler, que nos remete, muito provavelmente, a um dos tempos mais difíceis da história de um dos maiores conquistadores do Antigo Testamento, que foi Davi. Ao lado de Abraão e de Moisés, Davi passou a história como uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento, o maior de todos os reis, o pai de uma dinastia com quem Deus se aliançou para que da sua descendência viesse o Salvador. Davi não era um homem de trajetória desconhecida ou irrelevante. Antes, pelo contrário, o seu nome ficou gravado por sua relevância, por sua proeminência e pelo modo com que serviu ao Senhor e como Deus cumpriu nele e através dele os seus divinos desígnios. Não resta dúvida qualquer, quando lemos sobre Davi, quando pensamos na importância que ele teve ao longo de sua trajetória. Nos salta a figura de um homem íntimo de Deus. Aliás, o único a quem a Bíblia se refere como homem segundo o coração de Deus. Amigo de Deus, andava com Deus. A figura de um perfeito adorador. O protótipo de um adorador genuíno, autêntico, um modelo, um paradigma. Davi era um ungido do Senhor. No capítulo 16 desse mesmo livro de 1 Samuel, quando Deus rejeita o reinado de Saul e ordena ao profeta que vá à casa de Jessé, está escrito: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre a casa de Israel? Levanta-te, toma o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. E Samuel, obedecendo a ordem de Deus, bateu à porta de Jessé. Adiante dele passaram-se os 7 filhos mais velhos de Jessé, por ordem de primogenitura. E logo que o profeta Samuel viu a Eliabe, o primogênito, no seu coração considerou estar diante
do próximo rei de Israel. Samuel encantou-se com a aparência do filho mais velho de Jessé e julgou no seu íntimo que ele haveria de ser o rei, ao que Deus censurou seus pensamentos, porque Deus não olha para o homem como nós olhamos. Nós medimos as pessoas por fora, nós julgamos as pessoas por aquilo que vemos, mas o próprio Deus disse ao profeta que os homens olham para o que é aparente, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Aquela unção que estava no chifre, no vaso, o azeite que ali estava reservado para ungir o próximo rei de Israel, não era apropriada, designada para Eliabe, como também não foi para Abinadab, para Samar e para os outros 4 filhos de Jessé. Samuel já não via ninguém em casa, possivelmente estivesse desconfiado, como se tivesse batido na casa do Jessé errado. E o próprio Jessé, quem sabe, igualmente desconfiado, pensando o que esse profeta veio fazer na minha casa, porque se ele não unge os meus filhos mais velhos, tampouco quererá ungir o mais novo. Mas Samuel lança a pergunta: acabaram-se os teus filhos? Não, tenho mais moço. Estava no campo, cuidando de ovelhas, apacentando o rebanho de seu pai. Samuel dá a ordem para que o chamassem. Enquanto Davi não chegasse, ninguém se assentaria à mesa. E quando Davi se apresentou adiante do profeta, Samuel, pela ação do Espírito Santo, se dá conta de que aquele era o escolhido de Deus. E o versículo 13 do capítulo 16 diz que Samuel tomou o seu vaso de azeite e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Note bem, meu irmão, minha irmã, Davi foi ungido exatamente naquele momento, e o Espírito de Deus veio sobre ele e tomou posse dele. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a unção divina não é uma imunização aos problemas da vida. A unção divina não é uma blindagem contra as tribulações, contra as adversidades da vida. Até aquele momento, Davi era um jovem desconhecido, estava no anonimato, escondia-se atrás do rebanho de ovelhas de seu pai. Absolutamente ninguém o conhecia, ninguém dava nada por ele, nem mesmo seu pai ou seus irmãos. Não havia quem acreditasse no chamado, na vocação, no ministério, nos dons, nas virtudes, na unção de Davi. O que ninguém sabia é que, a partir daquele momento, mediante a unção que recebera de Deus pelas mãos do profeta Samuel, Davi teria a sua vida virada de ponta cabeça. Note, a unção de Deus sobre a vida de um homem, de uma mulher, muda radical e subitamente todas as áreas da sua vida. E eu acredito que nesta noite eu esteja falando para homens e mulheres ungidos por Deus, chamados por Deus, vocacionados por Deus. Mas é muito importante compreender que a unção divina não é gratuita. Ela demanda um preço, e esse preço é caro. A unção divina demanda responsabilidade da parte daquele que a recebe. Davi não imaginava o que estava por vir daquele momento em diante. Os maiores desafios, as noites mais frias e longas, os tempos mais sombrios e tempestuosos, as perseguições mais cruéis, as piores injustiças, tudo mais haveria de acontecer daquele momento em diante. Não demorou muito para que ele se degladiasse com o gigante Golias. Até aquele momento ele tinha experiência no campo do pastoreio
com leões e ursos, mas nunca tinha enfrentado no campo de batalha um adversário, um homem, quanto menos um gigante como aquele, um valente de guerra. Mas Davi não teme, Davi não receia, Davi confia, porque ele conhece o Deus que o ungiu, ele conhece o Deus que o chamou. Então, ele não se amedronta diante do tamanho de Golias. Tu vens a mim com espada, lança, escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Ocorre que, imediatamente após vencer Golias, mediante o cântico das mulheres, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Como parte do plano de Deus, porque é interessante que Deus tem uma maneira muito inusitada e paradoxal de fazer cumprir os seus desígnios. A pedagogia de Deus transcende a lógica, a razão, nos confunde. Porque Deus, para nos treinar, nos leva por vales, e Davi passou por lá. Para nos treinar, Deus nos faz passar por desertos, e Davi passou por lá. Para aperfeiçoar o nosso caráter, para forjar em nós a sua identidade, Deus nos submete a tempos de terríveis provações, e Davi experimentou esse tempo. Daquele momento em diante, Saul, que àquela altura já lhe havia dado Mical, sua filha, por esposa de Davi, portanto era sogro de Davi, aquele rei apóstata, desviado, de quem o Espírito de Deus já houvera se apartado há muito tempo, Saul empreende todos os esforços em matar Davi. Por vezes ele tenta cravar Davi contra a parede com uma lança. E por autopreservação, Davi precisa abandonar o palácio, Davi precisa romper com a sua prerrogativa de príncipe e partir para os desertos da vida. E daí em diante, Davi vai experimentar tempos tão adversos, tão difíceis, como jamais ele houvera imaginado. Sabe, queridos, que quando Deus nos chama, nos elege em Cristo, como Paulo disse aos Colossenses, quando Deus nos vocaciona, quando Deus investe em nós a sua unção, isso nada tem que ver com garantias de que não seremos provados, de que não estaremos expostos a tempos difíceis. Vejam vocês que o próprio Jesus nos advertiu quanto a esta realidade, dizendo que no mundo teríamos aflições, e nós as temos. Há alguns pseudo-evangelhos, evangelhos paralelos, produzidos por homens irresponsáveis, não comprometidos com a autenticidade, a genuidade das Escrituras, que há muito removeram a cruz do Evangelho e oferecem um evangelho romantizado, light, como se as rosas não tivessem espinhos. E há quem acredite, há quem prefira, há quem admita, há quem creia neste evangelho. Mas eu lhes asseguro por esta palavra que não é este o evangelho que Jesus nos deixou. Porque esse evangelho que Jesus nos deixou tem cruz. A cruz é pesada. O caminho é cheio de percalços. É estreito. A porta é estreita e difícil de passar por ela. As tribulações são parte do processo. As perseguições são parte do processo. Que o digam os apóstolos, porque de 12 apenas João morreu de morte natural.
todos os demais foram martirizados. Que eu diga aos nossos primeiros irmãos de fé, muitos deles lançados nas arenas, às bestas feras e aos gladiadores, quando não, nos azeites, nos tachos de azeite ferventes, degolados, decapitados, crucificados, sofreram todo tipo de morte cruel, mas não abandonaram a verdade do Evangelho, não abandonaram a marcha, não abandonaram o chamado. Porque compreenderam que a unção de Deus, o chamado de Deus, a vocação de Deus, nos expõe a tempos de tribulação e de provação. E em nenhum momento Deus nos prometeu que nos livraria da tribulação. O que Ele prometeu, por vezes, nas Escrituras, é que Ele nos livraria na tribulação. Ele não livrou José da cova, não livrou José de ser um escravo no Egito, não livrou José da humilhação que sofreu na casa de Potifar, mas Ele estava com José em todo o tempo. Ele não livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha, mas livrou na fornalha. Não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Deus não te livra das tribulações, mas te livra nas tribulações. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isto inclui o dia mau. A promessa de Jesus de estar conosco todos os dias inclui o dia bom, mas também inclui o dia mau. Há uma canção de Sérgio Lopes que eu gosto muito, cuja letra diz: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Nunca houve um dia sequer que Ele tenha te deixado só. Pode ser que você não tenha percebido, pode ser que você não tenha ouvido a voz doce, mansa, suave. Elias também não ouviu quando estava dentro da caverna. Ele não percebeu o mover de Deus no vento, nem no fogo, nem no terremoto. Logo, demorou um pouco para ele reconhecer a voz de Deus. Sabe, tem tempos na vida da gente que demora para a gente perceber que Deus está trabalhando em nosso favor. Parece que não, mas está. Isaías disse que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus semelhante a este, que trabalha por aquele que nele espera. Você pode não ver, mas Deus está trabalhando por você. Escuta, ninguém perde por esperar o cumprimento da promessa. Sabe por quê? Porque o que prometeu é fiel para cumprir. O mesmo Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não perde por esperar. Agora, esse processo de espera é doloroso. Foi doloroso para Davi. Imaginem vocês que Davi teve que romper com tudo para preservar a sua vida. E quando atravessava os desertos, compunha salmos que expressam toda a melancolia, toda a dor da sua alma. Sabe, no Salmo 30, no verso 5, por exemplo, Davi disse que o choro pode durar uma noite inteira. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado a passar noites em claro chorando. No Salmo 34, verso 19, Davi disse que muitas são as aflições do justo. Ele estava habituado a padecer aflições. No 40, verso 17, ele disse: sou pobre e necessitado. Ele sabia o que era padecer tempos de necessidade. Isso é parte do processo. A escola de Deus nos submete a esse tipo de teste. É o treinamento. E como se não bastasse, Davi foi levado ao que parece ser, pelo menos da perspectiva do homem natural,
da mente humana, o fundo do poço. Davi conseguiu ajuntar, segundo a narrativa do capítulo 22 de 1 Samuel, um grupo de soldados. O currículo deles está aí no capítulo 22. Homens endividados, angustiados, atribulados, socialmente marginalizados. Formaram um exército de Davi, me parece que eram 400. Todos os dias Saul vem no encalço de Davi e dos seus homens para eliminá-los. Mas Davi está sempre um passo adiante de Saul, porque Deus não se comprometeu em guardá-lo da tribulação, mas estava comprometido em guardá-lo na tribulação. Quando Saul chegava onde Davi estava, ele já tinha fugido. Numa dessas, ele passa por uma caverna, a caverna de Adulão. Que tempo sombrio. O Salmo 142, Davi compôs do fundo da caverna fria e escura. Lá no verso 7 ele grita: tira a minha alma da prisão para que louve ao teu nome. É um paradoxo, veja, porque ele era ungido do Senhor. Seria ele o futuro rei. Ele se tornaria o maior de todos os reis. O pai de uma dinastia de onde viria o Messias. Ungido. Deus estava aliançado com Davi. Mas naquele momento ele estava no fundo da caverna com a alma presa. Ungidos do Senhor padecem prisões emocionais, tempos de ansiedade, de medo, de angústia, porque Deus permite que a gente prove das mazelas da nossa natureza, para que aprendamos a reconhecer e a valorizar as bênçãos da natureza dele em nós. Mas o pior parece que está por vir ainda. É o texto que lemos. Depois de tanto fugir de Saul, Davi tem uma estratégia que parece que vai resolver o problema dele. Ele vai morar em um território onde Saul não o perseguiria, jamais. Território inimigo, território dos filisteus. Os filisteus não eram inimigos apenas de Saul, eram inimigos também de Davi. Mas àquela altura, Davi preferiu fazer uma aliança com o inimigo, no caso os filisteus, para que ele pudesse ter um tempo de alívio das perseguições de Saul. E Davi fez uma aliança com os filisteus, e os filisteus deram para ele um território, uma cidade, Ziclag. Davi e seus homens se instalaram ali, suas famílias. Àquela altura, muitos deles já haviam constituído família. Mulheres, filhos. Algum tempo depois, os filisteus saem à guerra, justamente contra os israelitas, o exército de Saul. E Davi, por um senso de gratidão em relação aos filisteus, resolve ir à guerra do lado dos filisteus. E ele vai à guerra. E eu vou encurtar a história para finalizar e aplicar esta palavra. 3 dias depois, Davi retorna do campo de batalha. Ele e seus homens. E tente imaginar a cena. Porque à medida que Davi e seus homens se aproximavam de Ziclag, eles perceberam que alguma coisa estava errada. Subia fumaça da terra para o céu. E é provável que seus corações tenham sofrido pavor. É provável que tenham tido calafrios, que tenham sentido medo, apreensão, angústia. E quando enfim chegaram em Ziclag, tiveram certeza. O inimigo esteve aqui.
se aproveitou da nossa ausência. Roubou tudo que era nosso. Destruiu as nossas casas e tocou fogo nelas. E levou embora as nossas esposas e os nossos filhos. Tente imaginar. Estavam desolados, desconsolados, profundamente angustiados. Se sentiram derrotados, fracassados. As forças se esvaíram. O texto que lemos diz que Davi e seus homens levantaram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu não sei até que ponto você se identifica com essa história. Mas o nosso ponto de partida é que Davi era um ungido do Senhor. E eu tenho certeza que você também é. Penso que assim como eu, a exemplo de Davi e de todos os heróis e heroínas da fé, nos tempos bíblicos e nos tempos da igreja cristã, nós passamos por desertos, nós experimentamos vales, nós entramos em cavernas, mas a gente nunca está preparado. A gente nunca está suficientemente forte para perder aquilo que a gente mais ama. A nossa família. O nosso cônjuge. Os nossos filhos. Tudo bem que os amalequitas tivessem levado embora a mobília. Tudo bem que tivessem levado embora as joias, o cofre, o dinheiro, mas não a família. Mas o inimigo levou. Sabe por quê? Porque o inimigo não poupa ninguém. O inimigo não poupa nada. Ele se aproveitou, no caso, o povo amalequita, se aproveitou de um descuido de Davi. Davi era um homem experiente em guerra. Ele deveria saber que ele não podia ter deixado a cidade desguarnecida. Ele retirou todos os homens da cidade e levou para a guerra com ele e não deixou ninguém vigiando a cidade. As mulheres e as crianças ficaram expostas. Davi errou. E o inimigo se aproveitou do erro, da estratégia de Davi e entrou naquela brecha. Do mesmo modo que Satanás tem explorado a brecha que muito ungido do Senhor tem dado para ele. Ele não precisa de uma janela ou de uma porta aberta. Basta uma pequena fissura, uma brecha, e ele entra. E quando ele entra, ele faz aquilo que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. E ele não tem pena de ninguém. E ele não poupa ninguém. E se a gente errar, ele vai explorar o nosso erro. E vai tirar de nós aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais quer, aquilo que é mais precioso, mais valioso para nós. Davi e seus homens levantaram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Faz parte do processo. E naquele momento, os homens de Davi conspiraram contra ele. Porque aquela angústia represada na alma, sabe, o autodomínio, a contenção, não foi capaz de segurar a cólera, a ira no coração daqueles homens. E o texto diz que eles pegaram em pedras e decidiram matar Davi, entulhar Davi. E daí a pouco, o ungido do Senhor se vê na iminência
de uma morte por apedrejamento. Onde já se viu? Eu trago boas notícias para você. E nós vamos encerrar esta mensagem com boas notícias. Quantos amam as boas notícias do Evangelho? Então vejamos. Ungidos do Senhor não serão entulhados de pedras. Escuta. Davi se viu no momento mais obscuro da sua vida. Mas ele se lembrou de tempos passados, quando ele recebeu sobre si um investimento de graça. Sabe aquele óleo que o profeta Samuel derramou sobre a cabeça dele, que não serviu para Eliabe, para Abinadab, para Samar, para os outros irmãos, sabe? Sabe por que não serviu? Porque Deus não se equivoca quando Ele escolhe. Deus escolhe e reserva uma unção específica, especialmente qualificada para aquele que Ele escolheu. E quando Deus investe a unção, como todo investidor, Deus não aceita perder o investimento que faz. Deus não investiu em você equivocadamente. Deus não errou quando te criou. Deus não se enganou quando elegeu você. O diabo quer te entulhar de pedras. O diabo quer apedrejar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Nananina, não, Deus não vai deixar. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Tem um investimento de graça na sua vida. Naquele momento, Davi se lembrou da promessa. Davi recobrou o poder da unção. E a unção de Deus despedaça o jugo. Davi se lembrou de suas experiências passadas. Deus não deixou que ele morresse nas garras do urso, nos dentes do leão, nas mãos de Golias, tampouco de Saul. Não seria ali, depois de ter passado por deserto, por vale, por caverna, não era ali que o ungido de Deus ia morrer. Escuta, você não vai morrer nessa situação. O teu Deus, aquele que investiu na sua vida, tem compromisso com a unção que investiu em você. Estou encerrando. Davi se lembrou de que a noite pode durar, o choro, pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem ao amanhecer. Davi se lembrou de que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Davi se lembrou, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Foi ele quem disse, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser. Ele não seria desamparado naquele momento. Por isso lemos no verso 6, que quando os homens de Davi pegaram em pedras para matá-lo, está escrito, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Pastor, eu quero orar com esse povo. O senhor me permite? Vamos de pé, por favor. E mais que isso, pastor Arlindo já me deu essa liberdade, então eu gostaria de convidar aqui à frente algumas pessoas. Algumas pessoas que se identificaram com esta palavra. Quem sabe o inimigo entrou no território da sua alma, das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua família e te roubou o que te era mais precioso. Levou embora como os amalequitas levaram. O Deus da restituição está aqui esta noite. O Deus que restitui está aqui esta noite. Depois que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, ele motivou impressionante que o ungido do Senhor, quando recobra o efeito da unção, ele consegue reverter o caos.
Porque 400 homens com pedras em mãos, querendo entulhar Davi, matar Davi. Davi se reanima e encoraja os 400. Vamos atrás do que é nosso, porque Deus vai restituir. Vamos atrás do que é nosso, porque Deus vai dar de volta. Se você reconhece a necessidade de restituição, de restauração em qualquer área da tua vida, eu quero te convidar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós seremos ministrados por este louvor, eu já estarei orando por você aqui. Vem, por gentileza, pode se aproximar. Se você se identificou com esta palavra, se ela foi para o teu coração, se Deus falou com você aqui esta noite, vem em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nosso Deus, aleluia, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. vem meu Deus, vem. Renova as promessas que o Senhor fez. Deixa com tua graça. Deixa com teu poder. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Amém, nosso Deus. Seu eterno amor, Creia que o Senhor não está seremos curando, o Senhor está abalados, restaurando. não
O Senhor está restituindo, está ligando feridas, está tratando corações, mentes. Ah, Deus é poderoso para fazer. Acredite, acredite, acredite. Milagres de Deus estão em andamento, milagres de Deus estão acontecendo, grilhões estão sendo quebrados, cadeias e amarras estão sendo despedaçadas, os cadeados do inferno estão sendo desfeitos neste momento. Eu creio, meu irmão, minha irmã, o Deus que investiu unção e graça na sua vida é poderoso para restituir aquilo que o inimigo te tomou. Os teus sonhos, os teus projetos, os teus ideais, Deus vai dar de volta. Deus vai dar de volta. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Também nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu já encerro a minha participação em 2 minutos. Mas eu quero permitir que o Espírito Santo ministre ainda ao seu coração. 2 minutos mais, fecha os teus olhos ainda. Derrame-se na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Receba a ministração do Espírito Santo no teu coração. Ele te cura no corpo e na alma. Ele cura a tua mente. Ele te levanta. Ele te fortalece. Ele te toma pela tua mão direita e te diz: esforça-te. Ele é contigo, meu irmão. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu Senhor, azeite em minha dor. Restitui e leva-me as águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Se me permitem, eu quero fazer a oração coletiva para encerrar a minha participação. Assim como o pastor Arlindo pediu naquele momento, eu quero voltar a te pedir, se o Senhor me permite, pastor Arlindo, que coloquemos assim a mão sobre a cabeça. Faça isso. Eu quero ministrar cura divina aqui esta noite. Espírito de Deus, Espírito de cura, Espírito de restauração, Espírito de restituição, Espírito que levanta, Espírito que fortalece, Espírito que ergue, Espírito Santo de Deus, vem sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã. Onde houver alguém com a sua mão sobre a cabeça,
que creia nesta palavra profética e que receba de coração aberto a ministração de cura, vem sobre ele ou ela agora. Arranca o mal, arranca a enfermidade, arranca a doença, quer do corpo ou quer da alma, da ansiedade ao câncer, o que seja, o Senhor é poderoso para curar. E neste momento eu ministro a cura divina, os milagres de Deus aqui nesta casa, e o testemunho de vitória será contado para a glória do teu nome, para a exaltação do nome de Cristo, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor forte, querido. Não, mas aplaude com paixão, querido. Você que crê que recebeu, você que crê que o Deus da restituição te tocou nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Levante sua mão para o alto, diga assim comigo: meu Deus. Diga forte, diga: meu Deus, eu me apodero, eu tomo posse dessa palavra. Diga: eu creio, a unção do Deus Altíssimo é sobre mim, para me fazer mais que vencedor. Diga amém, diga glória a Deus.